ele foi levado para a Babilônia quando ele tinha aproximadamente uns 14 anos de idade. Por que ele foi levado para a Babilônia? Porque o império da Babilônia havia conquistado Israel, destruído Jerusalém. E levaram cativos, levaram presos para a Babilônia. Homens que podiam trabalhar, mulheres e crianças que iriam crescer na Babilônia e ser servos deles lá na Babilônia. Ou melhor, ser um serviço escravo. E olha, de Israel até a Babilônia eram 800 quilômetros aproximadamente. Ou seja, eles iriam para uma terra distante, longe da sua terra. A sua terra ficou arrasada. Israel praticamente foi subjugada. Jerusalém destruída. Enfim, os babilônicos destruíram Israel. E quando eles foram para a Babilônia, naturalmente, as mulheres foram trabalhar como escravas, as crianças cresciam como escravos. Mas eles escolheram alguns jovens para que fossem ensinados em toda a ciência da Babilônia, para que se tornassem sábios na Babilônia, para serem úteis para o império. E entre esses jovens que foram escolhidos, Daniel foi um deles. E mais 3 amigos, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles chegaram na Babilônia, eles estavam longe da sua terra, longe de Israel, longe dos sacerdotes. E como jovens, eles podiam também ali se soltar na Babilônia, pegar os costumes da Babilônia. E, enfim, até se esquecer de Deus. Mas Daniel era um moço, era um garoto, jovem ainda, mas ele tinha um coração voltado para Deus. E ele reúne os seus amigos e tomaram uma posição. Nós não vamos nos contaminar com nada desse reino, nem com a mesa do rei. Porque desses jovens que foram escolhidos, eles seriam bem tratados. Alimentação de primeira, todo tipo de comida, de alimentação, de bebida. E eles, como jovens, podiam também estar ali e entrar na festa. Beber, comer à vontade. Só que eles sabiam que a comida dos babilônios, a maioria delas, a lei judaica condenava, proibia. Mas ninguém está vendo. Mas eles tinham a consciência de que mesmo distante, Deus estava ali com eles. Deus estava olhando. E eles falaram, nós não vamos nos contaminar com a mesa do rei. E assim eles se afastaram de comer e beber daquela mesa. E isso daí agradou a Deus. O tempo se passou, Daniel e seus amigos prosperaram lá na Babilônia, e chegou a um ponto de Daniel ser uma figura importante na Babilônia, ser conselheiro dos reis da Babilônia. E, consequentemente, chegou um momento em que agora, o imperador da Babilônia era Dário. E ele escolhe 3 pessoas, ou 3 príncipes, para governar o império da Babilônia. E desses 3, um era Daniel. E Daniel, pelo fato de ter temor a Deus, de servir ao Senhor,
Deus o abençoava. E Daniel sobressaiu. Daniel, decisões corretas, atitudes certas, decisões que beneficiava o povo. Ele foi sobressaindo. Sabe, gente, é importante. Foi importante a decisão de Daniel de não se contaminar com a mesa do rei. Isso nos ensina que nós estamos nesse mundo. E Satanás tem colocado uma mesa farta para as pessoas. E as pessoas têm se embriagado com a mesa do rei, têm se fartado com a mesa do rei. Bebida, festa, drogas, prostituição, o pecado, o amor às coisas do mundo, ódio, violência. É tudo isso que o mundo oferece. Mas isso nos ensina que nós também podemos tomar uma decisão de não se contaminar com as coisas deste mundo, com aquilo que Satanás coloca, com a mesa que o diabo coloca diante de nós. Assim como Daniel tomou aquela posição de ser fiel a Deus, temente a Deus, nós também podemos tomar uma decisão de não se contaminar com as coisas desse mundo, mas ser fiel, ser temente a Deus. Foi por isso que Deus prosperou. Deus exaltou Daniel por causa da sua fidelidade. E quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos leais ao Senhor, o Senhor nos abençoa onde nós estamos. O Senhor exalta. E Ele diz: eu te escolhi não para ser cauda, mas para ser cabeça. Ou seja, aonde você estiver, com o temor de Deus, Deus sempre vai te honrar, Deus sempre vai te abençoar. E agora, lá na Babilônia, ele era uma das pessoas principais do Império Babilônico. Era um dos 3 príncipes que comandava todo o Império. E aconteceu que surgiu algo inerente de uma pessoa que não tem Deus. Ciúmes, a inveja começou a aflorar nos outros príncipes e nas pessoas que o cercavam. E começaram então a ficar com ciúmes de Daniel, porque Daniel era abençoado, Daniel era próspero, Daniel era bem-sucedido em tudo o que fazia, e eles procuraram ocasião para derrubar Daniel, para pegar Daniel num pecado, num erro, em alguma coisa errada. Mas eles olhavam, o testemunho de Daniel era forte. Daniel, ele tinha compromisso com Deus. Que coisa bonita, gente, quando as pessoas olham para a nossa vida, quando alguém olha para a sua vida e percebe que ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus, e procura alguma coisa para criticar, mas a pessoa é boa, a pessoa não é fingida, a pessoa é sincera, a pessoa é honesta, a pessoa é leal, a pessoa não tem uma palavra, um linguajar torpe. E assim foi com Daniel. Eles falaram: nós nunca vamos achar nada contra esse homem. Ele anda certinho, é um homem de Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Meu irmão, que coisa gloriosa. Quando o próprio inimigo olha e vê que há alguma coisa de diferente na nossa vida, algo diferente na sua vida. E aí eles perceberam que Daniel tinha um costume, todos os dias, com chuva ou com sol, com frio ou calor, todos os dias, ele orava pela manhã, à tarde e à noite. Pela manhã, à tarde e à noite. E então eles falaram assim: olha, vamos pegar ele na fé dele. Vamos chegar para o rei e dizer: rei, vamos fazer aqui uma lei que ninguém no nosso reino
faça nenhuma oração, nenhuma prece, nenhuma súplica, nenhum pedido a nenhuma divindade, a nenhum outro Deus, a não ser só para o rei. O rei vaidoso não percebeu a maldade e fizeram o decreto. Acontece que, na lei dos medos e persas, quando um rei assinava com anel, não voltava atrás. Por isso que fala, a palavra de rei não volta atrás. Ele selou aquela lei. E então foi proclamado em todo o império que durante aqueles 30 dias ninguém podia fazer prece, súplica, oração a nenhum tipo de Deus, nenhuma imagem, nenhum ídolo, somente ao rei. Isso atingiu Daniel, porque Daniel era um homem de oração. E uma pessoa que conhece a Deus, ela tem prazer na oração. Ela tem prazer de estar na presença de Deus, de dobrar o joelho, de clamar, de orar, de chorar, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. É importante a oração porque é o oxigênio da alma. Então, a pessoa que conhece a Deus tem prazer em orar. Ela se fortalece, ela se renova, ela se reveste, ela é perdoada, ela adora, ela glorifica. E Daniel, quando ouviu aquela lei, ele falou, mais importa obedecer a Deus do que ao homem. E Daniel continuou orando. Havia uma penalidade. Se alguém fosse apanhado ou denunciado que estava fazendo oração ou prece a outro Deus, ia ser morto, jogado numa cova de leões. Então ninguém queria morrer devorado por leão. Então todo mundo ficou com medo. Ninguém rezava para o seu ídolo, para o seu Deus, para a sua divindade. Mas Daniel conhecia um Deus verdadeiro. Ele sabia que maior do que o homem é Deus. Irmãos, nada deve impedir, nada pode impedir você, a mim, a cada um de nós, de dobrar o joelho diante de Deus. Seja na luta, seja no momento de dificuldade, seja na prova, seja nos bons momentos. Nada é mais importante do que orar, do que falar com Deus. E Daniel sabia disso. E continuou orando. E os inimigos olhando. Quando viram que Daniel continuava na sua oração, correram para o rei e disseram, rei, o senhor disse, está assinado. E a lei dos medos e persas não volta atrás. O rei não pode voltar atrás na sua palavra. Daniel, o príncipe, está continuando a orar de manhã, à tarde e à noite. E Daniel então foi condenado a ser lançado na cova dos leões. Amados, a inveja é algo diabólico. A inveja faz a pessoa mentir, enganar, odiar, levantar falso, inimizade. A inveja é terrível, é diabólico. E foi isso que aconteceu ali na Babilônia contra Daniel. É por isso que a inveja foi algo que expulsou o diabo lá do céu. Ele teve inveja do Senhor, teve inveja de Deus. Então, quando Deus olha uma pessoa invejosa, com certeza Deus se lembra de Lúcifer. Porque foi isso que aconteceu no céu. O diabo perdeu toda a sua glória, toda a sua luz, foi condenado eternamente por causa da inveja. A inveja é um dos frutos da carne, que é insuflado pelo diabo. Por isso que a gente deve ter inveja de ninguém. Deus é suficiente para nós. Mas Daniel foi condenado a ser morto na cova dos leões. O rei gostava de Daniel, mas não podia fazer nada. Naquela noite em que Daniel foi lançado na cova dos leões, até o rei jejuou por Daniel. Mas Daniel era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E quando colocaram Daniel lá na cova dos leões,
Daniel falou, se o Senhor quiser, o Senhor me livra. Se não quiser, louvado seja Deus. Sabe que se os leões o atacassem, ele estaria vivo nos braços do Senhor, porque essa é a nossa esperança. Quando o nosso coração parar de bater, nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor na glória. Mas Deus tinha um plano na vida de Daniel. Colocaram na cova dos leões, fecharam, selaram a cova dos leões. E todos os inimigos se alegrando na derrota. Daniel vai morrer, Daniel vai ser devorado pelos leões. Mas olha, gente, naquela madrugada Deus agiu. Até os leões também jejuaram. Até os leões jejuaram. Quando foi pela manhã, o rei não tinha dormido. Corre lá na cova, manda abrir e grita, Daniel, porventura o Deus a quem tu serve te livrou dos leões? E esperou um pouco. Não demorou muito, Daniel falou, oh, glória a Deus, rei, vive para sempre. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, ele olhou para mim e ele mandou seus anjos e fecharam a boca dos leões e mal nenhum me aconteceu. Oh, glória a Deus! Naquela noite, os anjos estiveram com Daniel, fecharam a boca dos leões e Daniel saiu daquela cova livre, sem um arranhão, sem uma marca de dente, sem uma unha de leão tocando nele. Deus guardou Daniel lá na cova dos leões. Sabe, queridos, muitas vezes nós também nos deparamos numa situação difícil. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, vive ao nosso derredor, bramando como leão. E algumas vezes, como leão, querendo nos destruir. São os problemas que se levantam, as dificuldades, problema no emprego, o desemprego, a doença, a enfermidade, a opressão, a perturbação, é família, é filho, é marido, é esposa, é a pessoa doente, é a pessoa viciada, os leões querendo nos destruir. Mas como nós conhecemos um Deus forte, como nós conhecemos o Senhor, e nós sabemos o poder da oração, e quando nós buscamos o Senhor, Ele manda os seus anjos acampam ao nosso derredor, e fecha a boca do leão, e mal nenhum nos acontece, e nós saímos daquela situação vitoriosamente, glorificando o nome do Senhor. Oh, meu querido, o Deus de Daniel é o nosso Deus, é o Deus que fecha a boca dos leões. Por isso, meu irmão, não fique aflito, não fique aí desesperado, não fique ansioso, não fique cuidadoso com as coisas além do normal. Saiba que o seu Deus é o socorro bem presente. O seu Deus é aquele que fecha a boca dos leões. É o Deus que te livra. É o Deus que te dá livramento. É o Deus que faz maravilhas na vida daquele que crê. Posso ouvir um glória a Deus? E olha, interessante, a Bíblia diz que quando Daniel saiu da cova dos leões, o rei chamou todo aquele pessoal que acusava Daniel, os príncipes e todo aquele pessoal, os bajuladores, todos aqueles invejosos. E o rei falou, lança eles agora na cova dos leões. A Bíblia diz que eles mal chegavam no chão e os leões os destruíram. Então, é aquilo que diz um ditado popular, feitiço virou contra o feiticeiro. Por isso, não se preocupe, não procure nunca pagar o mal com o mal, nunca fazer justiça com a própria mão. Deixe que a vingança pertence ao Senhor. Não odeie, não guarde mágoa no seu coração, mas ore pelo seu inimigo. Ore por aquela pessoa, para que ela conheça a Deus, para que ela possa se converter, ou que o Senhor faça justiça por você. Mas saiba que o seu Deus é o Deus que fecha a boca dos leões. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Vamos ficar em pé nesta hora e vamos orar, crendo na vitória do Senhor. Louvado seja Deus.